Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis. Capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Não perde esse ambiente, amém, irmão? Fica comigo aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos falar nessa noite sobre um homem que nós conhecemos muito. Lemos muito sobre ele. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida dele. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. No versículo 9, e ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos. Em algumas versões diz: Tenho sido muito zeloso, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, Senhor, somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E ali lhe veio uma voz e disse: O que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safete, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim, ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safete, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: Volta-te novamente, porquanto o que eu tenho feito a ti. E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois e matou. E ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Queridos, o profeta Elias, a história dele começa a ser narrada no capítulo 17, desse mesmo livro que nós lemos. E a história do profeta Elias, ela começa lá durante o reinado do rei Acabe. Elias era um homem que morava junto com os habitantes de Gileade, e ele profetizou durante o reinado de Acabe. E aquilo que ele liberou sobre aquele tempo foi muito pesado, porque Elias liberou sobre a vida daquele reino, sobre a vida daquele povo, um período de muita seca, que destruiria toda a cidade, destruiria toda a nação. E por que ele profetiza dessa forma? Ele profetiza dessa forma porque, se você
pegar antes do primeiro livro de Reis, se você voltar um pouco para trás, antes do capítulo 17, você vai perceber uma sucessão de reis que começam a reinar sobre o povo de Israel, que durante aquele tempo de Elias estava dividido em duas partes. Você vai perceber que dentro desse reino, de um mesmo povo, reinava reis em paralelo. E nessa sucessão de reis que reinavam em paralelo, tanto os reis quanto o povo faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Os reis que reinavam e o povo que estava ali, sendo influenciado por aquele governo que estava, eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles voltavam para o paganismo, voltavam para a idolatria, construíam altares que não eram altares para Deus. Eles profanavam o nome do Senhor, deixavam Deus de lado. E num determinado momento da história, lá no capítulo 17, Deus levanta um homem chamado Elias, para que ele profetizasse sobre um rei que estava governando naquele momento, que era Acabe. E Elias profetizou durante o reinado de Acabe, que reinava sobre Israel em Samaria. Elias profetizava para Acabe um período de muita seca. E a palavra do Senhor, a história começa a contar, eu estou narrando para você a partir do capítulo 17. Deus ele pede para que Elias fosse junto a um ribeiro. O nome desse ribeiro era Querite, ribeiro de Querite. E ali Deus iria sustentar ele. E no início dessa história, Deus manda Elias para lá. E Elias fica, nós conhecemos bem a história, Elias fica ao redor desse ribeiro, ao lado desse ribeiro. E Elias começa a tomar água daquele ribeiro. E o que ele comia era o Senhor quem provinha. O Senhor mandava corvos para que Elias fosse sustentado. Só que durante um período Elias é sustentado, mas a seca que tomava conta daquela nação começa a secar o ribeiro. E o ribeiro seca e a água acaba. E a palavra do Senhor vem novamente até Elias. E Deus diz para Elias: Elias, você vai para Sarepta. E lá em Sarepta eu separei para você uma viúva que vai te sustentar. E no decorrer da história, talvez muitos de nós aqui conhecemos, Elias sai e vai até essa cidade. E quando ele chega nos portões dessa cidade, ele encontra com uma viúva. E essa viúva, ela estava recolhendo gravetos, porque naquela noite ela iria preparar um pão. Em algumas versões da Bíblia diz que ela iria preparar um bolo, e ela iria pegar água para que ela e o filho dela comessem, para que se alimentassem. E quando Elias olha para aquela viúva, ele se depara com aquela viúva e ele diz assim para ela: você pode me arranjar um pouco de água? E quando ela vai para pegar água para Elias, Elias no meio do caminho olha para ela e fala assim: você também pode preparar e trazer um pão para mim? E no momento em que Elias questiona essa viúva, se ela poderia preparar um pão e trazer para ele junto com aquele pouco de água, aquela viúva olha para Elias e ela reconhece o Deus de Elias. E no momento em que ela reconhece o Deus de Elias, ela conta o cenário que ela estava enfrentando naquele tempo. E ela diz assim: ó Elias, é o seguinte, estou parafraseando o que está escrito. O que eu tenho na minha casa é um pouco de farinha e um pouco de água. Ou melhor, o que eu tenho na minha casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite. E eu vou preparar para mim e para o meu filho nessa noite um pão, e nós vamos comer e beber, e depois disso nós vamos morrer. E ela estava dizendo isso porque estava chegando ao fim a dispensa daquela viúva. E Elias, um homem de Deus, ele olha para aquele cenário, e quando ele se depara com aquilo, ele profetiza sobre a vida daquela viúva. E ele diz para aquela viúva que se ela fizesse aquilo que ele estava dizendo para ela fazer, ou aquilo que ela iria fazer, mas se antes disso ela preparasse para ele um pouco de pão e trouxesse para ele um pouco de água, não iria faltar na casa dela nem azeite e nem farinha, até que a seca cessasse, ou até que as chuvas viessem sobre a terra. E depois disso, a Bíblia começa a narrar a história de Elias com essa viúva. Essa viúva prontamente ouve a voz de Elias e faz tudo aquilo que Elias diz.
E no meio dessa história, no meio desses dias, uma enfermidade toma conta do filho dessa viúva. E nós conhecemos muito bem essa história, o filho dessa viúva morre. Elias se hospedava num quarto superior da casa, num cômodo da casa. Em algumas versões da Bíblia diz que era um quarto em cima, em outras versões diz que é um sótão. Você pode imaginar como você quiser. Mas enfim, era um cômodo da casa que Elias se hospedava junto com essa viúva. E no meio dessa história, o filho dessa viúva, ele é possuído de uma grande enfermidade, ele é tomado por uma grande enfermidade e ele morre. E no momento em que ele morre, a viúva vai até Elias e faz um questionamento para Elias. Ela fala assim: pô, Elias, você veio aqui para que o meu pecado fosse exposto e para que a morte alcançasse o meu filho. E aí Elias pega o filho dessa viúva do seu colo e leva até o cômodo da casa onde ele estava. E no cômodo da casa onde ele estava, a Bíblia conta que ele deita-se sobre o menino 3 vezes. E ele clama ao Senhor dizendo, pedindo para que Deus trouxesse a vida de novo àquele menino. Porque aquela viúva tinha recebido a ele, tinha obedecido a voz de Deus através da vida de Elias. E Deus, ele devolve a vida àquele menino. O filho da viúva que sustentava Elias morre, Elias clama a Deus e o menino ressuscita. 3 anos de seca, 3 anos depois da seca, Elias sai dessa casa. E a palavra de Deus vem até Elias para que ele se apresentasse a Acabe, pois Deus estava preparando todas as configurações para que fosse enviado chuva sobre a terra. E no meio dessa história, um pouquinho antes daquilo que nós lemos, existe um homem, um profeta de Deus, que se chamava Obadias, que foi a ponte para que Elias se encontrasse com o rei. E só para você entender, Elias era casado com uma mulher que nós conhecemos muito bem, chamada Jezabel. Quantos conhecem Jezabel? Amém? Nós até usamos, através de uma figura de linguagem, esse nome. E Jezabel, ela tinha sido responsável por pedir a cabeça de muitos profetas que se movimentavam naquele tempo. E durante essa perseguição a esses profetas, Obadias foi o responsável por esconder 100 profetas, 50 em cada lugar. E ele sustentou esses profetas com pão e água durante muito tempo, para guardar a vida deles dessa perseguição de Jezabel. E num determinado momento durante a seca, o rei Acabe, ele olha para Obadias e diz assim: Obadias, é o seguinte, eu vou para um caminho e você vai para o outro, e a gente vai tentar encontrar alguma coisa para que os nossos animais não morram. E essa história você vai encontrar lá no capítulo, antes do capítulo que nós lemos. E no meio do caminho, Acabe vai para um lado, Obadias vai para o outro. E quando Obadias fica sozinho, num determinado momento da história, ele se encontra com Elias. E no momento em que ele se encontra com Elias, ele reconhece Elias. E Elias faz um pedido para ele. Ele diz assim: Obadias, eu preciso que você diga para Acabe que eu estou aqui. E aí Obadias, eu vou parafrasear o que Obadias disse. Obadias olha para Elias e fala assim: Elias, você está louco? Se eu disser para Acabe que você está vivo, eles vão me matar. E por que Obadias disse isso? Obadias disse isso porque ele foi o responsável por guardar os profetas. E existia um profeta que estava vivo. E esse profeta que estava vivo atendia por nome de Elias, aquele que estava na frente dele. E Obadias, ele serviu de ponte para Acabe. E no meio da conversa, por 2 vezes ou por 3 vezes, Obadias diz a mesma coisa para Elias, dizendo que não podia fazer isso porque certamente ele ia morrer. Mas Elias, tomado por Deus, ele olha para Obadias e diz: Obadias, pelo Deus que me sustentou e me sustenta até os dias de hoje, vai e diz que você encontrou comigo. Eu estou seguindo aqui as minhas anotações para eu não esquecer.
daquilo que eu preciso dizer. E depois dessa ponte de Obadias, Acabe e Elias, Elias se encontra com Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, a primeira pergunta que Acabe pergunta para Elias é o seguinte: Elias, então é você que é o perturbador de Israel? Você que está perturbando todas as coisas aqui, você que está acabando com toda a paz dessa nação? E Elias, tomado por Deus e tomado pela ousadia de Deus, diz: eu não. Quem está perturbando, quem é o perturbador de Israel é você. E Elias começa a citar o motivo pelo qual ele perturbava Israel. E o motivo pelo qual ele perturbava Israel é porque ele tinha um governo que não era um governo segundo Deus. E por não ser um governo segundo Deus, ele profanava tudo aquilo que havia sido estabelecido sobre Israel durante um tempo. E começa a fazer tudo aquilo que era contrário àquilo que Deus havia dito para ser feito. Se você for lembrar de muitas histórias na Bíblia, Israel é muito conhecido por abandonar os propósitos de Deus e se entregar à idolatria. E de novo, irmãos, esse era o cenário que acompanhava Israel. Era o cenário que acompanhava o povo de Deus. Um cenário de idolatria e de paganismo. E o que Elias estava fazendo ali era para lutar contra isso. Era para garantir que a palavra de Deus permanecesse sobre aquele povo. E quando ele se encontra com Acabe, existe essa indagação. E Elias prontamente responde: você que é um perturbador. Porque você está financiando toda a idolatria e todo o paganismo para esse povo. E depois que ele é indagado por Acabe, depois que ele responde à altura para Acabe, Elias começa a fazer algumas ordenações. Elias fala assim: eu quero que você reúna todo o povo de Israel. E reunindo sobre todo o povo de Israel, você vai reunir todos os 450 profetas que são os profetas de Baal, que estão idolatrando Baal. E eu quero que você reúna também os 400 profetas de Asaf, aqueles que comem à mesa de Jezabel. E esse trecho da história é um trecho muito conhecido. Esse momento é aquele momento onde existe aquele duelo. E esse duelo foi induzido por Elias, porque Elias fala assim: depois que todo o povo se reúne, depois que esses 450 profetas de Baal e os 400 de Asaf se reúnem, todos estão ali diante de Elias. Elias olha para todo o povo e faz um questionamento. Elias olha para aquele povo e fala assim: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre qual Deus é o verdadeiro? Em algumas versões da Bíblia vai dizer que por quanto tempo vocês vão ficar cocheando entre duas opiniões? Elias olha para o povo e diz assim: por quanto tempo vocês vão ficar divididos naquilo que vocês acreditam? E naquele momento Elias ordena para que fosse separado para eles 2 novilhos. Elias faz essa indagação para o povo, e existe um silêncio brutal que toma conta daquele lugar. A Bíblia diz que o povo não consegue responder a Elias, não tinha um que conseguisse responder a Elias. E depois desse silêncio brutal, Elias pede para que fosse separado 2 novilhos. E pede para que fosse separado tudo aquilo que era necessário para que fosse colocado a lenha, para que o novilho fosse colocado ali. Ele diz assim: pode ir, traz para mim 2 novilhos, um vocês vão entregar para os profetas, e um novilho vocês vão entregar para mim. E nós vamos clamar, mas não deixem com que eles coloquem fogo. E nós vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, certamente esse é o Deus verdadeiro. E esse momento da história é muito conhecido, nós conhecemos muito bem, ouvimos em escola dominical. Os nossos filhos lá embaixo com certeza são ministrados acerca desse assunto. Nós percebemos que os profetas de Baal passam horas clamando ao Deus deles, e o Baal não envia fogo. E num determinado momento Elias se levanta e começa a zombar deles, diz assim: e aí? O Deus de vocês não mandou fogo? Clamem mais alto, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja conversando, pode ser que ele esteja fazendo outra coisa. Clama aí. E a Bíblia narra que eles começavam a gritar mais alto, começavam a se cortar, porque essa era a cultura deles.
E depois de tudo que eles podiam fazer, o fogo não vem. E num determinado momento da história, Elias ele toma um posicionamento e ele olha para aquele altar totalmente destruído por tudo aquilo que eles haviam feito. E Elias toma uma decisão de reparar o altar. E sabe, irmãos, o que me chama a atenção nessa história, não é disso que eu quero falar nessa noite, eu estou narrando para você a história de Elias para que você entenda onde eu quero chegar. Mas, nesse momento da história, Elias poderia ter clamado a Deus ali mesmo. Elias poderia ter colocado o novilho ali, e ele poderia ter clamado a Deus ali mesmo, e para Deus mandar fogo. Mas Elias toma uma decisão, como todo homem de Deus toma. Todo homem de Deus que você olha na Bíblia, e isso precisa ser uma característica nossa. Todo homem de Deus que faz algo para Deus, ele faz com excelência. A decisão que Elias toma é uma decisão de reparar o altar. Ele diz assim, ele olha para as pessoas que estão ao redor dele, e ele fala, eu preciso reparar o altar. E ele começa a colocar toda a lenha em ordem. E ele pede para que seja cavada uma valeta ao redor. E a Bíblia começa a narrar que eles jogam água ali. E aquela água ocupa toda aquela valeta que ele constrói ao redor daquela lenha. Coloca o novilho ali em cima. E Elias começa a clamar a Deus. E a Bíblia narra, a Bíblia conta que Deus manda fogo do céu. E Deus manda fogo de uma tal forma que até a água que estava na valeta evaporou. E aí, queridos, depois disso, o povo reconhece que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. O povo percebe ali quem era o Deus de verdade. Ali, Elias dá uma prova do único Deus que era digno de toda adoração. Ali, Elias traz uma demonstração e quebra toda a dúvida que havia no coração daquelas pessoas. Através daquela situação, toda a influência daquele governo é quebrado. Elias sai dali, e Elias olha para o rei Acabe e diz, vai meu filho, vai que você precisa comer. E a Bíblia conta que Acabe foi para comer e para beber. E quando ele chega em casa, ele olha para Jezabel e conta para Jezabel tudo aquilo que havia acontecido. Sabe o que aconteceu depois? No meio dessa história, Elias manda matar os profetas de Baal. E Acabe, quando chega em casa, conta tudo que Elias havia feito. E conta que ele matou os 450 profetas de Baal. E conta que ele mandou matar todos os profetas que comiam à mesa dela. E quando Jezabel sabe disso, tomada por ira, Jezabel chama o mensageiro e diz assim, vai, se encontra com Elias. E diga para ele que tudo aquilo que ele fez, eu vou fazer com ele. Tudo aquilo que ele fez contra os profetas, eu vou fazer contra ele, eu vou tirar a vida dele. E quando o mensageiro chega até Elias e conta para ele, Elias decide sair daquele lugar. Elias foge e pega o seu servo, deixa na cidade de Berseba. E depois ele continua caminhando. E a Bíblia diz que ele caminha por um dia pelo deserto. E senta debaixo de um arbusto. E sentado nesse arbusto, Elias ele clama a Deus para que Deus tirasse a vida dele. E ele diz, Deus, tira a minha vida. E Elias ele faz essa oração porque o sentimento que ele tinha era um sentimento de que ele estava sozinho, lutando por aquilo que era de Deus. E depois que ele faz essa oração a Deus, a Bíblia conta que ele adormece. E no meio do sono dele, a Bíblia conta que vem um anjo, toca nele e diz para que ele levante-se, coma e beba. Porque a viagem dele, a jornada dele seria muito longa. Elias se levanta e percebe que na cabeceira dele, a Bíblia conta que na cabeceira dele, sobre brasas, havia um pão. E Elias come e bebe. E depois disso, Elias adormece de novo, deita debaixo do arbusto, adormece de novo. O anjo vem e toca nele e diz, Elias, levanta e come. Porque a tua jornada vai ser muito longa, meu filho, levanta daí.
E aí Elias se levanta, come e bebe de novo. Depois disso, depois desse episódio, a Bíblia vai contar, a Bíblia vai narrar que Elias viaja 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Sinai, ao monte de Deus. E quando Elias chega até esse monte, ele se esconde em uma caverna. E nessa caverna acontece aquilo que nós lemos no capítulo 19. No momento em que Elias está nessa caverna, Deus chega para Deus, tem algo muito interessante que acontece ali. Deus chega para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Deus questiona pela primeira vez. E Elias responde prontamente dizendo: Pai, eu sou muito zeloso pelas suas coisas. E por eu ser muito zeloso pelas suas coisas, existem pessoas que estão me perseguindo e estão tentando tirar a minha vida. E num segundo momento, Deus questiona de novo para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias responde prontamente da mesma forma: Senhor, eu sou muito zeloso pelas suas coisas. E por eu ser muito zeloso pelas suas coisas, existem algumas pessoas que estão me perseguindo e estão tramando contra a minha vida. Só que, irmãos, antes disso, num determinado momento da história, Elias já havia reconhecido dentro do coração dele que ele estava só. Que não havia mais ninguém, era somente ele. Quando ele está conversando com o povo, ele diz isso. Ele diz, eu estou sozinho. E quando ele opta para ir até esse lugar e para se esconder nessa caverna no Monte Sinai, ele se esconde porque ele sabia que ele poderia morrer. E quando Deus questiona ele o que ele estava fazendo ali por 2 vezes. E a resposta dele por 2 vezes foi a mesma: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelas suas coisas. E por ser muito zeloso pelas suas coisas, existem algumas pessoas que estão tentando me matar. E depois disso, irmãos, depois dessa indagação, Deus dá 3 orientações para Elias. Deus pede para que ele fizesse 3 unções. Ele iria ungir a 2 reis. E depois de ungir a 2 reis, ele iria ungir Elias, para que Elias fosse o seu sucessor. Só que além disso, Deus disse para Elias o seguinte: Elias, você precisa prestar atenção, porque existem alguns homens que não dobraram os seus joelhos e nem beijaram a Baal. Então saia daí, Elias, e faça o que eu estou te dizendo. E Elias prontamente sai desse lugar e executa tudo aquilo que Deus havia pedido a ele. Irmãos, por que eu narrei para você a história de Elias? Por que eu narrei para você aquilo que acontece com Elias desde quando a Bíblia começa a contar a sua história ministerial? Até chegar nesse episódio, depois disso tem uma continuidade. Mas por que eu toquei nesse ponto? Porque por muitas vezes, na nossa caminhada, nós temos a mesma postura. Por muitas vezes na nossa caminhada, nós somos levados pelo mesmo vento. Em um determinado momento da caminhada, Elias estava tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomado por Deus, ao ponto de olhar para um rei, dar ordens a ele. Perceba o que Elias faz. Elias chega diante de um rei e diz: traz todo o povo para cá. Irmãos, ele não estava falando com alguém desconhecido, ele estava falando com um homem de governo. Ele diz para o rei: separa, traz todo o povo para cá, porque eu quero falar com eles. Diante de 850 profetas que comiam a mesa de Jezabel, ele olha e diz assim: ei, até quando, por quanto tempo vocês vão ficar duvidando de quem é Deus de verdade? Bate no peito e pede para que seja feito algumas coisas, porque ele iria provar quem era Deus sobre Israel. Mas no momento em que a vida dele começa a ser colocada em risco, ele foge para um lugar, ele vai para um lugar, se esconde lá, e a voz de Deus precisa ir até ele para que ele saísse daquele lugar. E quando eu estava refletindo nesse texto, eu comecei a lembrar de alguns momentos, irmãos, onde nós, como homens de Deus, da palavra que recebemos,
nós se escondemos e paramos de ver as coisas do prisma de Deus. Paramos de ver a nossa caminhada de acordo com o prisma de Deus. Começamos a olhar para os acontecimentos com o nosso prisma. E por esse motivo nós paramos. E às vezes Deus precisa ir lá e nos cutucar e precisa dizer assim: ei, o que você está fazendo aí? O seu lugar não é aí. Irmãos, eu sei que muitos de nós ouvimos diversas pregações acerca disso. Eu sei que muitos de nós já fomos ministrados diversas vezes. Mas o fato é que não existe mais tempo para nós olharmos para a nossa caminhada de acordo com o nosso prisma. Não existe mais tempo de nós olharmos para a nossa caminhada de acordo com o nosso olhar. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Nós precisamos continuar com a mesma ousadia, ainda que a nossa vida seja colocada em jogo. Nós precisamos continuar executando todas as coisas, ainda que a nossa vida seja colocada em xeque. E sabe por que eu tenho dito isso para você, irmãos, nessa noite? Sabe por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque muitas vezes, muitos de nós caminhamos, passamos de igreja em igreja, passamos de ministério em ministério, passamos de ano em ano, viramos mais um ano. E, irmãos, tem algo que acontece na vida no meio crente, no meio crentez, que eu acho muito engraçado. Vira o ano e vira a expectativa. O rapaz terminou o ano desmotivado, desanimado e sem vontade de cantar uma bela canção. Virou do dia 31 e do dia 1º se transformou em outra pessoa. Ele foi tomado por uma expectativa. Tem uma música do nosso irmão Paulo César Baruch, é isso? Que diz ano novo, vida nova. Aquela musiquinha engraçada. Mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual, é isso, né? E sabe por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque muitas vezes a nossa expectativa ela não está firmada em Deus. E nós precisamos de um motivo para que a nossa expectativa se reanime de novo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, eu já fui muito assim. Terminava o ano, eu estava desanimado, cansado, parecia que eu tinha lutado uma guerra. E quando começava o ano, eu era tomado por uma esperança e por uma expectativa, e eu começava no gás. E quando chegava lá não chegava nem em julho, chegava em março, abril, a minha força já tinha ido embora. Porque a minha força não estava condicionada no Senhor, a minha expectativa não estava condicionada nele. E aí as circunstâncias da minha vida me oprimiam e me faziam parar. Muitos de nós paramos pelo caminho, irmãos, porque nós temos dentro de nós uma característica que nós precisamos quebrar nesses dias. Nós não somos os únicos que clamamos por um Deus verdadeiro. Nós não somos a única igreja na cidade que prega o evangelho de verdade. Nós não somos os únicos dentro de uma congregação. Irmãos, nós precisamos acabar com isso do nosso meio. Pô, mas será que é só eu que estou vendo? Você não é o único que está vendo. Mas será que é só eu que estou ouvindo a Deus? Você não é o único que está ouvindo a Deus. Mas será que é só eu que oro todos os dias? Você não é o único que ora todos os dias. Existem aqueles que estão escondidos, que os seus joelhos não se dobraram para as coisas dessa vida. Existem aqueles que não dedicaram a sua vida aos deuses desse tempo. Existem aqueles que o orgulho não corrompeu a eles. Existem aqueles que continuam manifestando o amor de Deus por aí. E sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a mesma postura que Elias teve. Nós sentamos debaixo de um arbusto, debaixo de uma sombra, no meio do deserto. E nós oramos a Deus e dizemos: Deus, venha logo, porque eu não aguento mais. Irmãos, não tem problema você orar dessa forma. Eu creio que todos nós passamos por esses momentos na nossa vida. Dias onde nós entramos num dia mau, e aonde nós oramos a Deus dizendo: Jesus, venha logo, porque eu não aguento mais esses dias. Mas o Senhor está bradando e dizendo: saia daí, porque existem aqueles que vão passar pelo seu caminho,
que vão ser pontes que não se dobraram, que não se entregaram ao sistema desses dias, e que ainda estão guardando a palavra do teu Deus. Existem aqueles na caminhada que ainda decidiram por manifestar o amor de Deus, então saia daí. Sabe qual é o problema, irmãos, de nós sermos tomados por esse tipo de sentimento? É que ao ser tomado por esse tipo de sentimento, ao ser tomado por esse tipo de medo, ao ter esse tipo de postura, nós começamos a recuar, começamos a nos esconder e começamos a viver uma vida isolada. E sabe o que tem me chamado a atenção nesses dias? Ouvindo o pastor Isaías ministrando nessa plataforma sobre ser aperfeiçoado no amor no domingo passado. Existem algumas coisas pelas quais Deus tem bradado nesses dias que tem me chamado a atenção. E se você estiver atento àquilo que Deus tem falado nesses dias, Deus tem falado muito acerca de amor e de família. E quando eu falo em família, eu não limito a família apenas à nossa família de casa. Mas eu estendo a família para isso que nós vivemos aqui. E quando nós somos tomados por esse tipo de postura, por essa postura de fuga, por essa postura de se esconder, por esse pensamento de que nós somos exclusivos e únicos na caminhada, nós matamos o propósito de Deus e corrompemos o propósito do Senhor. E por que nós matamos e corrompemos o propósito do Senhor? Porque nós perdemos lugares como esses. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que tomaram decisão de viver a igreja sozinho? Quantas pessoas que nós conhecemos que não se movimentam mais em lugares como esses, que já desacreditaram de lugares como esses, que já desacreditaram da igreja, por ter esse tipo de pensamento, é só eu que estou pensando dessa forma. Eu sou o detentor da verdade, não estou conseguindo conhecer mais ninguém que seja detentor dessa verdade. E com esse pensamento nós começamos a corromper todo o plano de Deus, que Deus tem na nossa cidade, que Deus tem na nossa vida e que Deus tem na nossa casa. Sabe, irmãos, existe um clamor em nosso meio. E o clamor que existe em nosso meio é para que nós estejamos congregados. O clamor que existe em nosso meio é para que nós sejamos aperfeiçoados no amor. E sabe como que nós vamos ser aperfeiçoados no amor? Convivendo uns com os outros. Você não vai conseguir conviver com seu irmão se você continuar em plano de fuga. Depois desse episódio, nós vamos perceber que Elias prontamente ouve a Deus e sai daquele lugar. Mas antes disso, ele entrou em um lugar, e o lugar que ele entrou foi um plano de fuga. E o que eu queria chamar a tua atenção nessa noite é quantas vezes nós apertamos o botão e entramos em rota de fuga. Momentos onde Deus está bradando aquilo que nós precisamos fazer. Momentos onde a palavra de Deus tem sido certeira acerca daquilo que nós precisamos fazer. E nós entramos em rota de fuga. Fazemos orações muito parecidas com o que a Elias fez. Dizendo, Jesus, volta logo, porque eu não aguento mais esses dias. No final do ano aconteceu algo muito engraçado. Me perdoa se você não achou engraçado, eu achei engraçado. Próximo dos dias do Natal, se eu estiver errado, depois alguém me corrige, mas próximo dos dias do Natal, lançaram um filme que foi muita polêmica. Quantos lembram desse episódio? E sabe o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi muita gente se doendo por conta desse filme que foi lançado. Se doendo pela causa de Cristo. Mas tem uma coisa que me revolta muito mais do que esse filme, irmãos. O que me revolta mais é quando eu percebo que muitos de nós só se movimentamos quando algo desse nível acontece. Quando muitos de nós só lutamos pelas causas de Deus quando algo dessa magnitude acontece. Mas esquecemos do dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós vamos guardar a palavra de Deus, não é fazendo uma petição no Facebook para que um filme saia do ar.
Nós vamos guardar o nome de Deus, vivendo o evangelho dele todos os dias da nossa vida. No dia em que o orgulho bater na nossa porta, nós vamos chutar esse orgulho e dizer: aqui você não entra, porque eu tenho o caráter de Cristo. Naquele momento onde nós tivermos a oportunidade de negociar e negociar falsamente, nós vamos dizer: eu não vou negociar dessa forma, porque eu tenho o caráter de Cristo. Irmãos, para de ir para o Facebook, defender a causa de Cristo no Facebook. Viva e guarde a palavra de Deus vivendo. Para de caminhar por aí em rota de fuga, se escondendo de todas as coisas. Porque o lugar onde Deus quer que você esteja não é nesse lugar. Deus quer nos tirar dessa rota de fuga, irmãos. Deus quer nos tirar dessa rota de medo, deste lugar onde nós ficamos duvidosos de muitas coisas, porque tem um povo que precisa ouvir o mesmo questionamento que Elias fez naqueles dias. Existe um povo que precisa ouvir o mesmo questionamento que Elias fez naqueles dias. Até quando vocês vão andar duvidosos por aí? Sabe, irmãos, o que vai convencer a nossa cidade de que Jesus é o único? O que vai convencer as pessoas da nossa cidade de que Jesus é o único Senhor é a nossa vida. É a nossa vida sendo vivida e praticada e aperfeiçoada em Cristo. E se nós caminharmos por fuga, se nós caminharmos se escondendo, se nós caminharmos por aí, fugindo das coisas, fugindo dos irmãos que nos perseguem, fugindo das pessoas que não nos amam, fugindo das pessoas que tentam contra a nossa vida, nós não vamos conseguir apresentar a Cristo. Nós não vamos conseguir apresentar a pessoa de Cristo. Nós não vamos conseguir apresentar o único que é digno. Nós não vamos conseguir apresentar o único que é capaz de enviar chuva sobre a terra. Perceba que no decorrer dessa história, Elias era um homem de Deus, vivendo sobre uma terra que era seca, vivendo sobre uma terra que não produzia mais nada, porque a chuva tinha cessado. E mesmo estando diante dessa circunstância, diante dessa situação, Elias corresponde com a voz de Deus a todo momento. Pastor, mas ele entrou em rota de fuga, Mas quando ele ouve a voz de Deus, prontamente ele sai dali e executa tudo aquilo que Deus estava dizendo. Sabe o que eu percebo nesses dias, irmãos? Eu percebo Deus bradando ao nosso respeito. Eu percebo Deus dando diretivas a nós acerca daquilo que precisa ser feito. Eu percebo Deus dizendo assim: sai desse lugar e se apresenta, porque eu vou te dar algumas ordenanças. Só que sabe, irmãos, existe algo que nós precisamos fazer nesse tempo que se chama corresponder. Nós precisamos corresponder com a palavra que foi deliberada a nós, foi designada para nós. Então entenda nessa noite, nós precisamos sair deste lugar de fuga. Nós precisamos sair deste lugar de esconderijo. Nós precisamos entrar naquilo que Deus está nos chamando para entrar. Pastor, mas o ano virou e eu estou tuchado de Deus. Eu queria muito que você olhasse para dentro de você nessa noite e percebesse se essa expectativa que você está é sua ou ela está firmada no Senhor. Porque não adianta eu começar o ano com uma expectativa se eu não estou firmado na palavra que Ele disse ao meu respeito. Não adianta eu começar o ano com uma expectativa diferente se eu não estiver fundamentado naquilo que Deus disse para mim. Talvez muitos de nós nessa noite o Senhor esteja dizendo: corrija a sua rota. Porque se você corrigir a sua rota, você vai conseguir olhar da mesma forma que eu estou olhando. Sabe o que Deus disse para Elias naquele dia? Quando Deus olha para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? E na segunda indagação, Deus dá as ordens para Elias e diz: sai, Elias, daí, porque tem homens que não se dobraram e homens que não beijaram a Baal ainda. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, olhe como eu estou vendo.
olhe da forma como eu estou olhando. E saia desse lugar que te proporciona desânimo e vontade de não continuar lutando. Irmãos, muitos de nós, se pararmos para sondar a nossa vida, nós vamos encontrar, talvez o que nós vamos encontrar é uma versão de nós mesmos escondida em alguns lugares, porque estamos desanimados, porque as circunstâncias desses dias não nos favorecem. Pô, pastor, mas ninguém me ouve. Parece que o amor de muitos se esfriou. Irmãos, a Bíblia já disse que o amor de muitos vai se esfriar. Mas nós não precisamos ser esses muitos que o amor se esfriou. Amém? São dias onde o amor de muitos se esfriou, mas nós não precisamos ser esses muitos que o amor se esfriou. Só que sabe como que nós vamos ser esses muitos que o amor não se esfriou? Saindo desse lugar que nos causa desânimo, que nos proporciona vontade de morrer, que nos proporciona vontade de que Cristo venha logo. Nós temos sim que ter vontade de que Cristo venha logo. Nós temos que ansiar sim pela volta dele. Mas nós não temos que ansiar para que Cristo volte, para que nós venhamos parar de sofrer. Nós temos que ansiar sim para que Cristo venha. Mas antes disso, a pergunta que nós precisamos fazer para Deus é o que nós precisamos fazer para que Ele venha. Qual é o comportamento que nós precisamos ter nesses dias para que Ele venha? Qual é o comportamento que nós precisamos ter como igreja para que Ele venha? Irmãos, muitos de nós vamos precisar fazer aquilo que Elias fez. Muitos de nós vamos precisar olhar para alguns lugares, olhar para alguns altares e vamos precisar reparar esse altar. E por que nós vamos precisar fazer isso? Porque nós que conhecemos a Deus, nós só vamos conseguir oferecer para Deus aquilo que é excelente. Nós não podemos mais oferecer a nossa oferta em altares aonde profetas, aonde outros homens e outras mulheres profanaram o nome do Senhor. E sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isso que vão existir muitos ambientes onde você vai entrar, aonde o nome de Deus foi profanado, e nesses lugares, você, com a autoridade que Deus está te concedendo, você vai transformar esse ambiente, e o nome de Deus vai ser levantado naquele lugar. Mas nós só conseguimos olhar desse prisma, nós só conseguimos olhar com esses olhos, nos dias onde nós decidimos sair desse lugar de fuga, onde nós decidimos sair desse lugar de medo e conseguimos olhar com os olhos de Deus. Irmãos, existe uma convocação dos céus nesses dias para que nós consigamos olhar com os olhos de Deus. São dias onde o desânimo tem tentado nos alcançar a qualquer preço e a qualquer custo. Não é muito difícil você encontrar pessoas pelo caminho desanimadas. Não é muito difícil você olhar para dentro de você e se deparar com desânimo. Aqueles dias onde você se levanta e diz: eu vou fazer do jeito que dá. E do jeito que der, deu. Irmãos, para nós, do jeito que der, deu, não dá mais. Para nós, viver uma vida de qualquer maneira não dá mais. Viver um dia com ânimo e o outro com desânimo não dá mais. Nós precisamos corrigir esse curso. Sabe por quê, irmãos? Porque esses são indícios de que nós estamos em lugares de fuga. Esses são indícios de que nós estamos correndo do propósito de Deus. E nós fazemos isso sem nem perceber. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite, presta atenção. Porque existem pessoas que não se entregaram ainda. Existem aqueles que estão batalhando pela mesma motivação que vocês. Existem aqueles que estão lutando pela mesma espada. Existem aqueles que estão gritando pela mesma bandeira. Existem aqueles que estão gritando pelo mesmo evangelho. Existem aqueles que fazem parte do mesmo reino. Existem aqueles que não se entregaram para o sistema. Existem aqueles que decidiram parar de não amar. Existem aqueles que decidiram todos os dias da sua vida morrer por uma causa.
Então sai desse lugar de fuga em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, nós não podemos mais participar de cultos de domingo à noite e aquilo nos recarregar as nossas baterias, mas quando chega no meio de semana, nós não temos mais forças para caminhar. Eu não posso ser tomado por um ânimo no final de semana, porque eu virei a chavinha de crente, mas no meio de semana, eu viro a chavinha de um homem que não conhece a Deus e sou tomado por um desânimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe um Deus que milita as suas guerras. Existe um Deus que está sentado no alto e sublime trono e está dizendo para você, o que você está fazendo aí? Por que você está nesse lugar? Por que você está pedindo para que Jesus volte? Para que você pare de sofrer, sendo que o sofrimento vai fazer parte da sua vida para que você seja aperfeiçoado. Mas pastor, eu estou tomado por uma enfermidade, mas aquele que é capaz de te libertar está guardando a sua vida. Mas pastor, a enfermidade tomou conta da minha casa, mas aquele que luta as suas guerras está guardando a sua vida. Aquele que luta as suas guerras está dizendo para você e garantiu na palavra que nenhuma enfermidade vai tomar a sua casa. Irmãos, se nós pararmos para observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar motivos e mais motivos pelo qual nós não podemos parar pelo caminho. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é não pare pelo caminho. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é não pare pelo caminho. Saia desse lugar de desânimo. Saia desse lugar de murmuração, que você reclama de tudo. Tudo não está bom. A igreja não está boa, o louvor não está bom, a mensagem não está boa. O culto não foi agradável. A vida não está agradável, o carro que eu tenho não está bom, a casa que eu tenho não está boa. As roupas que eu tenho no meu armário não está bom, a comida que eu tenho na despensa não é o suficiente. Irmãos, o Deus a qual nós estamos aqui reunidos, estamos cultuando a Ele. Esse Deus não nos deixa faltar nada. Esse Deus não nos deixa faltar nada. Esse Deus dia após dia guarda a nossa vida. Esse Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele olhou e disse que haja luz e houve luz. Ele olhou para as águas e deu uma ordem para as águas para que elas produzissem peixes, e ela produziu. Ele olhou para a terra e pediu para que a terra, ordenou para que a terra produzisse árvores, e ela produziu. Todas as coisas esse Deus sustentou pela palavra do seu poder. Não é essa enfermidade que tomou conta da sua casa que vai acabar com a sua vida. Não é essa circunstância ruim que tomou conta do seu cenário que vai acabar com você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nessa noite, não faça parte daqueles que o amor vai se esfriar. Guarde todos os seus dias para que você seja aquele homem, aquela mulher, que todos os dias o seu coração vai se colocar a queimar por ele. Ontem, quando eu estava no meu período de oração, a minha oração a Deus foi isso. Eu falei, Deus, eu quero ser aquele homem que vai se apresentar diante do Senhor com o coração disposto a queimar por Ti. Só que, irmãos, isso não pode importar a circunstância. Não, a circunstância ela não pode ditar qual é o ritmo. Porque se a circunstância ditar qual é o ritmo, nós vamos apertar o botãozinho de fuga e vamos entrar em um lugar para se esconder. Tem muitos em nosso meio, irmãos, que estão caminhando por aí frustrados. Muitos de nós em nosso meio caminhando por aí frustrado com um monte de coisa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão. Você só vai conseguir sair desse lugar de frustração se você tomar a decisão de ver como Deus vê. Se você tomar a decisão de olhar para tudo aquilo que Deus fez e para tudo aquilo que Deus está fazendo em nossos dias com os olhos dele. Sabe quando que nós vamos entrar nesse lugar e nós não vamos conseguir olhar para os defeitos, irmãos?
Nós vamos conseguir entrar nesse lugar e não vamos conseguir olhar para os defeitos. O dia em que nós conseguirmos entrar aqui e decidir oferecer um culto somente a Ele, aí nós não vamos parar pelos defeitos. Nós não vamos mais parar por conta do irmão que não olha para mim na porta. Nós não vamos parar por aquilo que me desanima. Nós não vamos parar por aquilo que me incomoda. Muitos de nós estamos andando por aí incomodados com muita coisa. Muitos de nós estamos caminhando por aí muito incomodados. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é para você andar por aí incomodado, irmão. É para você andar por aí indignado. Mas a tua indignação, ela precisa ser para que o nome de Deus seja conhecido. Você precisa andar por aí encorajado para que o nome de Deus seja conhecido. Aleluia! O teu desejo precisa ser por manifestar o nome de Cristo, para que as pessoas que estão ao seu redor conheçam a Ele. Irmãos, nós não podemos mais andar por aí como se fôssemos um homem qualquer ou uma mulher qualquer. Só que o caminho de fuga, o lugar de fuga faz isso conosco. O lugar de fuga faz com que nós venhamos a levar uma vida de qualquer forma e de qualquer maneira, com a desculpa de que nós estamos sozinhos no caminho, com a desculpa de que ninguém nos ouve, com a desculpa de que ninguém está lutando pelas mesmas causas que nós estamos. Mas o que Deus está dizendo para nós é que existem aqueles que militam a mesma guerra que a nossa. Amém, Zig? Existem aqueles lá em Colombo que militam a mesma guerra que a sua. Amém? Existem aqueles na cidade de Curitiba que militam as mesmas guerras que a nossa. Existem pessoas que militam as mesmas guerras na região metropolitana, no estado do Paraná e no Brasil. Nós não estamos sozinhos. E por esse motivo nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Por esse motivo nós não podemos entrar em lugares de esconderijo e ficar escondido lá, com essa desculpa. Com a desculpa de que ninguém tem o mesmo coração que o nosso. Com a desculpa de que ninguém tem os mesmos comportamentos que o nosso. Não, existem sim aqueles que não se entregaram à idolatria e ao paganismo. Existem aqueles que guardam o nome do Senhor. Existem aqueles que bradam todos os dias que existe Deus em Curitiba. Existem aqueles que todos os dias entram no seu lugar secreto com o único objetivo de conhecer a Ele. Aleluia! Eu queria te dizer algo nessa noite, irmão. Você não está caminhando sozinho. Pare de se comportar por aí como se você fosse um órfão que não tem pai. Você não é órfão, você tem um pai. Existe um pai que está olhando pela sua vida todos os dias. Pare de caminhar por aí como se você estivesse sozinho numa batalha, porque você não está. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Para de choramingar pelos cantos. Pare de ter essa atitude covarde de que fica parado pelo caminho, reclamando de um monte de coisa. Irmãos, eu tenho muita autoridade para falar de reclamação, porque eu já fui um reclamão de boca cheia. Reclamava de tudo que você possa imaginar. Se o dia amanhecesse nublado, eu estava lá, no meu lugar, reclamando. Mas chegou um dia que Deus me fez parar um pouquinho e disse: olha para esse cara aqui. Esse cara é você. E esse cara não dá mais. Eu não vou dizer para você que eu venci. Tem dias que eu levanto e digo: Deus, mata esse cara. Mas porque são esses lugares que nos levam para caminhar sozinho e para isolamento. E que o Senhor está dizendo nessa noite é que esses lugares não dá, irmãos. Esses lugares vão nos levar para a morte. Esses lugares vão nos levar a desacreditar daquilo que Deus acredita. Esses lugares vão nos levar para caminhos que vão corromper os fundamentos de Deus. Esses lugares vão tirar as nossas forças, vão tragar as nossas energias. Irmão, se você continuar caminhando sozinho,
Você vai vivenciar dias onde o cansaço vai tomar conta de você. E eu não estou te dizendo isso para profetizar uma maldição sobre a sua vida. Eu estou te dizendo isso porque aquilo que nos faz, aquilo que nos traz força é estar em lugares como esses. Aquilo que alimenta a nossa esperança é estar em lugares como esses. O que alimenta a nossa esperança em Cristo é quando eu olho para o meu irmão e percebo Cristo sendo aperfeiçoado nele. E quando eu entro em lugares de reclusão, as primeiras pessoas das quais nós fugimos são dos nossos irmãos. Então, por favor, irmão, não entre em lugares de reclusão. Não entre em lugares de esconderijo. Ainda que os dias em que você esteja enfrentando sejam dias de sofrimento. Ainda que os dias que você esteja enfrentando sejam dias terríveis. Porque eu não acredito que alguém cuja sua vida esteja em risco vivam dias excelentes. Eu nunca passei por isso, mas eu posso imaginar que aquela pessoa que corre risco de vida, ou risco de morte, né? Porque risco de vida nós já temos todo dia. Mas eu não acredito que aquele que corre risco de morte sinta algo bom. Mas o que eu estou dizendo para você nessa noite é, irmãos, não olhe com os seus olhos. Olhe com os olhos de Deus. Porque se você olhar do prisma de Deus, você vai conseguir compreender aquilo que Ele tem para esses dias. Aleluia! Saia desse lugar de fuga. Saia desse lugar que corrompe a maneira como você vê as coisas. Saia desse lugar de desânimo em nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que sente prazer em estar aqui todos os dias. Irmãos, nós cantamos em canções que é aqui que nós nos sentimos bem. Não tem aquela canção? Mas isso precisa ser uma verdade entranhada em nosso meio. Quando chegar os dias de culto, nós precisamos sentir desejo de estar aqui. Mas pastor, o culto não foi bom. Não importa se o culto é bom ou se não é. O que importa é que eu tenho anseio por estar lá. Porque lá estão as pessoas que manifestam o mesmo Deus que eu manifesto. Aleluia! São por olhares como esses que nós vamos conseguir compreender o significado de família. Porque aí, irmãos, nós vamos nos reunir aqui, nós vamos continuar nos reunindo aqui, e o conceito de família vai começar a fazer sentido em nosso meio. Nós vamos começar a sentir as mesmas dores uns que os outros. Nós vamos começar a lutar pelas mesmas coisas que os outros estão lutando. Aí você vai perceber que a necessidade vai começar a acabar em nosso meio. Sabe por quê? Porque uma família supre a necessidade do outro. Sabe por que eu estou falando disso nessa noite, irmãos? Porque tudo isso é avesso à reclusão. Tudo isso é avesso à fuga. Então nessa noite, para de fugir, irmãos, e mergulha nesse lugar que nós chamamos de igreja. Para de fugir e mergulha nesse ambiente que nós chamamos de igreja. Mergulha nesse ambiente esse lugar onde existem pessoas que são tão pecadoras como você. Pessoas que têm qualidades, mas pessoas que têm muito defeito. Mas que estão lutando pela mesma coisa todos os dias, para matar a sua carne, para que Cristo seja conhecido. Amém? Mas pastor, eu olho para o lado e olho o pecado desse cara, mas ele está lutando pela mesma coisa, irmão. Jesus veio para ele também. Quando Jesus foi indagado sobre isso, você sabe qual foi a resposta dele? Eu não vim para aqueles que estão bem, eu não vim para aqueles que não estão doentes, eu vim para aquele que está doente. Pare de procurar uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita que você procura é formada por pessoas que são doentes e enfermas. Pessoas que estão em busca de uma cura e de uma libertação, assim como você. Pessoas que acordam em alguns dias e que estão chorando e se lamentando, lutando as mesmas guerras que você luta. Então, em nome de Jesus, saia desse lugar de fuga, porque nós temos um propósito maior. Saia desse lugar de fuga, porque nós temos uma palavra que foi deliberada sobre esse lugar. Nós temos uma palavra que foi deliberada sobre a nossa cidade. Nós temos uma palavra que foi deliberada sobre a nossa família.
E nós precisamos cumprir, amém? Nós precisamos cumprir essa palavra. Nós precisamos dar uma resposta para essa palavra. E para dar uma resposta para essa palavra, nós precisamos sair desse lugar de medo e de fuga. Aleluia! Existem pessoas nessa cidade que estão divididos em opiniões sobre qual Deus é o verdadeiro. E nós precisamos apresentar esse Deus verdadeiro. Aleluia! Nós precisamos apresentar que Deus é esse. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus.